Explicando a 3.2 agora. A gente partiu da charge, expliquei o que é gênero e tipo textual, a estrutura de uma charge, personagens caricaturais, múltiplos sentidos, críticas sociais dentro de uma charge. Na atividade 2, nós lemos juntos e interpretamos charges e começamos já a introduzir o que é um mapa conceitual por meio daquela atividade em que tinha o Eevee e as evoluções do Pokémon Eevee. Aquela atividade pedia que vocês fizessem uma pesquisa sobre o projeto Tamar, porque vocês precisam ser informados, né? Se manter atentos e também porque a preservação ambiental é uma questão que está sempre em discussão. Tá, na 3.1, eu gostaria que vocês tivessem pegado os dados da pesquisa, como eu mostrei, e reduzido no mapa conceitual, no mapa conceitual, como eu mostrei no vídeo anterior. Claro que eu não simplesmente cheguei e falei assim, a proposta da atividade era, faz um mapa conceitual da pesquisa lá. Não. Primeiro, o que eu fiz com vocês? Eu dei mapas conceituais para vocês interpretarem e, a partir deles, chegar a quais são as estruturas e as funções de um mapa conceitual. Eu corrigi isso com vocês enquanto vocês tinham a atividade em mãos e fui explicando coisas para que vocês pudessem fazer e a gente chegasse aqui para trabalhar, sobretudo, com inferência de imagens e com símbolos. Esse é o principal intuito da atividade 3.2. Em que, por exemplo, quando eu bato o olho num homem que tem um senhor com vários telefones muito antigos, isso aqui não está falando sobre a adoção de animais de rua. É óbvio que está falando sobre a história dos aparelhos eletrônicos ou dos aparelhos telefônicos. E essa 2, que tem o coelhinho e o gatinho, aqui mostra que o coelho come panqueca. Esse ícone aqui embaixo representa nada mais do que a quantidade de panquecas comida pelo coelho. Não é a quantidade de jogadores. Até porque se fosse, isso aqui está um 0. Isso significa que o coelho não comeu nada ainda. Não que não tem nenhum jogador. Tem 2, ó. Um e outro. Mais para baixo disso, o que a gente tem? Abaixo de todas essas questões, eu tenho, ainda trabalhando interpretação de imagem. Será que o Shikamaru é debochado? Eu já comecei a introduzir com vocês aqui uma coisa que ia cair na 4ª atividade. Meme. Por quê? As atividades elas têm que se relacionar. Não tem que ser, uma coisa está aqui, outra coisa está lá jogada. Elas não são jogadas. Tem uma linha de pensamento que eu já mostrei para vocês. Aliás, eu vou pedir que vocês copiem ela no caderno. Então, esse meme tenta ser engraçado não só pelo verbal aqui, mas pelo não verbal, que é a imagem, que são os gestos do Shikamaru. A única alternativa que fala isso é a B de bola, que o Shikamaru usa o corpo, os braços e expressões para simular que está com sono e com tédio. Ou seja, a Tayuya é como se ele dissesse, Tayuya, você para mim é a mesma coisa que nada. Essa é a primeira página dessa atividade 3.2. Uma outra coisa que aconteceu foi que eu recebi atividades incompletas. Sobretudo com a 3.1. Teve gente que me entregou a página 1 e a 2 e não entregou a 3. Aí eu tive que descontar ponto. Porque eu posto no grupo para vocês as atividades. Tá no Classroom. Eu sempre pergunto se alguém tem alguma dúvida. E quando eu posto, eu sempre falo, gente, confere se é o que vocês receberam. Me devolveu a menos, não tem o que fazer. Eu tive que descontar ponto. Porque vocês têm, por mais que vocês, se vocês não receberem impresso, eu ainda dei isso no grupo. Se vocês não receberem alguma coisa impressa, se faltar, pega uma folha do caderno, coloca o nome, a escola, a disciplina e o ano e coloca as respostas ou a produção. Grampeia junto. Eu disse isso. Então, não me entregou, eu tive que descontar. Essa era a primeira página. Além dela, a gente tinha mais outras 2 nessa atividade aqui. A segunda página era essa em que eu relacionava os idiomas orientais, como eu já expliquei, inclusive, em live para vocês, com o fato de hoje em dia a gente ter muitos aplicativos em ícone. E eu gostaria que vocês tentassem entender mais ou menos como é a comunicação de ideogramas oriental, usando os ícones. Então, eu usei os ícones para metaforizar, fazer metáfora, uma conversa. Dá para entender o que está aqui. Teve gente que assinalou que não dá para entender nada. Quando uma pessoa vira para você e faz assim, e coloca o símbolo de jogar bola,
O que ela está fazendo? Ela está fazendo um convite para jogar bola. A segunda pessoa disse que não. Por quê? Porque estava chovendo. E aí a primeira pergunta, vem jogar videogame então? A segunda topa. Claro que isso aqui teria acontecido antes da pandemia, tá, gente? Porque a aglomeração não pode. Ou seja, a única alternativa correta aqui é a C. Houve um convite. O convite começa, sobretudo, por um possível oi aqui. Isso aqui significa oi, tá? Vamos jogar bola? A pessoa diz que não. Por quê? Tava chovendo. E aí, a primeira pessoa convida para jogar videogame. A segunda aceita. Olha o símbolo de que topa aqui. Mais para baixo, eu tenho a tirinha da Turma da Mônica, que me surpreendeu um pouco, que alguns de vocês não se lembraram, que a bruxa que fala que tem um espelho que fica perguntando quem é a mais bela do espelho é a bruxa da Branca de Neve. Não é a bruxa da Rapunzel. Não é a bruxa do João e Maria. É a bruxa da Branca de Neve, a madrasta dela, que fica perguntando isso. Eu coloquei essa tirinha aqui também por causa do verbo consentir. Um dos meus objetivos nessa pergunta era que vocês inferissem, pressupusessem coisas. Eu sabia que vocês não conheciam o sentido dessa palavra, provavelmente. Então, a partir do contexto, eu queria mostrar para vocês que a partir de um contexto é possível deduzir. Quando a Mônica pergunta para o espelho se existe alguém, o espelho obviamente não responde nada, e ela vira e fala, quem cala consente, ela está se achando. Ela realmente está... Ela recebeu o silêncio do espelho, porque obviamente o espelho nem fala, como um consentimento. Consentimento é isso aqui, ó, uma concordância. É como se o espelho estivesse falando sim. Ela não fala contra ela mesma. Algumas pessoas chegaram a assinalar que ela falou contra ela mesma. Não, gente. Ela só recebeu o silêncio como se fosse uma coisa assim. Então, qual é o sentido de consentir aqui? O sentido de consentir é... deixa eu subir um pouquinho, porque abaixou demais. O sentido de consentir é, como obviamente espelhos não falam, a menina recebeu silêncio, como uma concordância. É a D de dado. Já essa de placas, a gente foi um pouco mais para símbolo ainda. Gente, o que traz o sentido de interdição, de não pode, é proibido nas placas aqui, não é só o vermelho que está por trás, porque o vermelho acaba sendo uma cor simbólica de interdição, de proibição, mas sobretudo esses traços transversais aqui. Porque se ele não tivesse o traço, você interpretaria que é permitido estacionar, é permitido fumar aqui. Mas por causa desses traços e também da cor vermelha, a cor vermelha primeiro te informa, olha, essa placa traz uma proibição. Qual é a proibição? Ó, isso aqui é o símbolo de fumar, não pode. Isso aqui é o símbolo de usar celular, não pode. Isso aqui é um símbolo de entrar com animais. Pode entrar com animais aqui? O que eu faço para mostrar que não pode? Coloco um risco transversal vermelho. Essa também, leiam o enunciado. Teve muita gente que errou essa questão 8, mas foi por falta de leitura. Porque ela tá óbvia. Eu expliquei ela para vocês, eu corrigi ela com vocês antes de vocês entregarem. Sabor de rotina. Os versos desse poema estão arranjados como se isso aqui, de modo a que isso pareça uma xícara de café. Pareça concretamente e visualmente. Não é um anime nem uma tirinha. Tirinha é aquele exercício da Mônica. E a partir disso aqui, o que eu pressupus para vocês? Que vocês fizessem algo como esses dois exemplos. Aqui eu tenho versos formando um gatinho, e aqui eu tenho versos que falam de um cachorro e que estão formando um cachorro. Problemas que eu recebi aqui. Plágio de internet. Plágio é uma cópia. E eu recebi algumas coisas prontas, copiadas da internet. Alguns poemas que já existem. A disciplina se chama produção de texto porque eu espero que vocês façam as suas produções. Não copiem a que já existe. Uma das que apareceram copiadas foi uma do Japão, que tem a esfera no centro do Japão, representativa da bandeira, e um bonequinho que fala que vai sair dali para ir para o Japão.
Eu já li esse poema concreto 1 zilhão de vezes. Eu sei que não é de vocês. Uma outra forma que foi recorrente também, que eu sei que não é de vocês, foi a de um controle remoto. Embora tenha... Um controle remoto não, um controle de videogame. Embora tenha sido muito criativo, eu já vi esse poema concreto várias vezes. E eu li ele em mais de uma produção. Sejam criativos, não copiem coisas da internet, até porque quando você pega um texto que não é seu e coloca seu nome, existe um crime, aí que se chama plágio. Isso dá processo. Mais pra frente, eu preciso alertar vocês para isso agora. Não é só um puxão de orelha, é porque isso é um crime. Mais pra frente, se vocês pegarem e fizerem uma coisa dessa, vocês podem receber processo. Então, cuidado. As produções que eu proponho aqui, eu espero que vocês façam, inspirados em alguma coisa, seja nisso ou pesquisando mais na internet. Mas eu não espero que vocês, por exemplo, venham aqui e coloquem poema concreto e, por exemplo, vocês me peguem algum dos resultados, como, por exemplo, isso aqui, e coloquem para mim como se fosse uma produção de vocês. Eu vou saber que não é de vocês. Porque é só eu colocar no Google, vai aparecer a mesma imagem. Ou seja, eu sei que não foi um aluno meu que produziu, que criou aquilo. Eu preciso trabalhar em vocês a criatividade, que vocês criem as coisas, e não que copiem o que já está pronto. Tá bom? Eu acho que era sobre tudo isso. Aqui dava para ter feito muitas coisas. Falei do negativo, vamos falar do positivo. Nessa produção, quem fez teve assim, coisas fenomenais. Teve uma pessoa que fez sobre ser um clipe na vida de outra pessoa e estava em forma de clipe os versos, grudando as pessoas, juntando. Teve uma pessoa que fez, relembrando o anime Naruto, o símbolo da aldeia da folha. Então ele colocou os versos como se fosse o símbolo da aldeia da folha. E falando sobre o anime Naruto. Teve muita coisa muito interessante, mas ao mesmo tempo teve coisas que foram copiadas. E eu preciso mostrar esse outro lado aqui também.